Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 115 de Chainsaw Man. No capítulo passado, nós descobrimos que Denji e Asa não são os únicos que estão presos no aquário, mas o Yoshida e os membros do clube de caçadores de demônios também estão lá. E por enquanto, não tem sinal algum de que eles estão próximos de escapar dali. Antes de começar o review, eu já te peço para deixar o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal. Agora vamos ao review. Bom, o capítulo começa com a Asa deitada no chão com várias garrafas espalhadas. Todos continuavam presos, sem qualquer perspectiva de quando conseguiriam sair. A Asa já estava exausta. Aquele corredor era interminável e os ponteiros do relógio não se moviam. Aliás, essa é mais uma evidência de que o demônio da eternidade está usando seus poderes. O tempo só está parado para eles que estão presos no aquário, assim como havia acontecido no hotel. Ou seja, eles não têm como contar com ajuda externa. E para piorar a situação, os peixes do tanque apodreceram e não tem como dar descarga no banheiro. Ou seja, deve ter bosta para todo lado. O Iseumi reclamou com a Asa que eles já teriam saído dali se ela não tivesse quebrado o celular. O que ele não sabe é que o celular não teria sido muito útil, porque o tempo está parado ali dentro. A Asa então pediu ao Iseumi para fazer alguma coisa, já que ele é o Chainsaw Man. E ele respondeu, eu sou o Chainsaw Man? A Asa insistiu, né? Afinal, ele tem um fio que dá partida ao motor no seu peito. E foi aí que o Iseumi explicou que o fio foi implantado através de uma cirurgia e que isso o tornava o homem mais próximo do Chainsaw Man. Mas o negócio não para por aí. O Iseumi contou que ele é o presidente da divisão estudantil da Associação do Chainsaw Man. E tem mais. Ele foi o segundo colocado no torneio de perguntas e respostas sobre o Chainsaw Man. Quem será que foi o primeiro lugar? E ele também tem todos os produtos do Chainsaw Man. Ou seja, de todas as teorias que eu levantei sobre o Iseumi, aparentemente a que estava correta era a hipótese de que o Iseumi é humano, mas é meio pancado da cabeça e quer ser o Chainsaw Man porque ele é muito fã dele. E esse é um fanatismo bem extremo, né? Afinal, o cara chegou a implantar cirurgicamente o fio da motosserra. Mas, pensando positivo, é melhor isso do que implantar motosserra nos braços, né? Enfim, eu só fiquei com uma dúvida. Será que ele tá realmente falando a verdade? Ou será que ele tá em conluio com a Kiga? Ou será que ele tá sendo controlado por algum demônio? E caso ele esteja falando a verdade, então quem será que é o real Chainsaw Man fake? Será que é alguém que também está preso no aquário? Por exclusão, só sobraria o Kobeni Jr. e aquele cara alto de tapa-olho que eu nunca lembro o nome. Assim, a altura até poderia bater com esse cara caolho, porque quando a Yuko foi erguida pela perna, né, parecia que o impostor era uma pessoa alta. Será que esse garoto é o Chainsaw Man fake? Ou será que o impostor é um personagem novo? Enfim, voltando. A Asa estava com uma certa dificuldade de acreditar naquilo que ela ouviu e insistiu. Então você não é o Chainsaw Man? E a reação do Iseumi foi cair na gargalhada. Não, ele não era o Chainsaw Man. Até porque se ele fosse, ele já teria saído desse lugar há muito tempo. E aí, o Iseumi meio que soltou a franga, né? Ele começou a gritar, Chainsaw Man, por favor, me salve! Ele não sabia se ria ou se chorava. Ou seja, o confinamento já tá fazendo ele ficar meio surtado. Enquanto isso, o Yoshida perguntou ao verdadeiro Chainsaw Man se ele não iria fazer nada. Ou seja, naquela altura do campeonato, pelo visto, nem ele iria impedir o Denji de se transformar. Só que o Denji explicou que dessa vez as coisas estavam um pouco diferentes. No hotel, como o demônio atacou o Denji, ele conseguiu matá-lo. Mas agora, como o demônio não apareceu, não havia nada que ele pudesse fazer. E com relação ao Yoshida, será que não tinha nada que ele pudesse fazer? Será que ele não consegue usar o poder do demônio polvo, assim como o Aki não conseguiu usar o Kon? Bom, o Yoshida mostrou que ele também tinha um celular. Lembrando que celular era um item incomum naquela época. A parte 1 do mangá se passou em 97 e essa parte 2 deve estar se passando em 98.
creio eu. O Yoshida explicou que mesmo tendo sinal, ele não conseguia fazer contato com ninguém lá fora. Para eles que estão presos, já se passaram 3 dias, mas ainda assim ninguém apareceu para ajudar. Ou seja, como o tempo estava parado no aquário, eles não iriam conseguir ajuda externa. E nesse meio tempo, o povo lá dentro começou a surtar. O garoto do tapa-olho estava socando o ar e o Kobeni Jr., assim como a Kobeni, surtou e começou a lamber o vidro do aquário. Então, a situação não estava nada boa e o Yoshida começou a acreditar que dessa vez ele realmente iria morrer. E foi aí que o Yoshida perguntou o seguinte ao Denji: será que o Chainsaw Man não poderia comer o demônio da morte? Gente, o Yoshida simplesmente largou essa bomba. Eu não sei se vocês repararam, mas em uma única frase ele disse 2 coisas bem importantes. Mas daqui a pouco falaremos com mais calma sobre isso. Bom, depois disso, o Denji foi conversar com a Asa. Ele comentou que a galera tá pirando e perguntou se ela estava bem. Assim, a garota tá dentro do aquário, sentada com a bunda na água e com o rosto escondido nos braços e joelhos. Ela não me parece que tá muito bem não. Enfim, a Asa disse que estava com muita fome, mas não ia comer peixe. Eles estão confinados, com fome, estressados. O cansaço já tá pesando e a cabeça não tá mais funcionando direito. E foi nesse contexto que a Asa teve um comportamento completamente diferente dos capítulos anteriores. Pela primeira vez, ela mostrou vulnerabilidade. Asa pediu desculpas por ter chamado o Denji para um encontro. Afinal, ele também estava preso no aquário por causa dela. Ela foi sincera com o Denji e admitiu que queria transformá-lo em arma. Só que mesmo naquela situação, ela não conseguia fazer isso. Não era falta de coragem, mas aquilo era contra os seus princípios. Por mais que a Asa não soubesse direito o que é certo, ela só queria viver sua vida sem cometer erros. E ela admitiu que é por isso que ela é uma pessoa tão chata. A Asa tenta ser certinha o tempo todo, mas ela esqueceu que humanos são seres falhos, que erram o tempo todo. Na verdade, ela já está errando ao pensar que ela não pode errar. E o interessante é que o Denji percebeu que a Asa não estava bem e ele teve empatia com ela ao pular dentro do aquário onde ela estava. E o melhor foi o Denji dizendo: você não come peixe, né? Mas, tadá! Você já provou estrela do mar? Aliás, eu acho o máximo quando o Denji fala tadá! Enfim, quem pulou a explicação da Asa sobre estrela do mar, e eu não culpo quem fez isso, mas quem pulou essa explicação não tá sabendo que estrela do mar é comestível. Inclusive, a Asa explicou como se prepara. E também tem espécies de estrela do mar que possuem até 30 braços. E mesmo se ela perder alguns braços, eles se regeneram. Ou seja, eles ainda têm opções de comida. Só precisam ser criativos. De qualquer modo, se o Denji falou para a Asa comer estrela do mar, isso demonstra que ele realmente prestou atenção nas coisas que a Asa falou. Bom, esse capítulo foi muito curto, mas pelo menos teremos novo capítulo normalmente na semana que vem. E se você está curtindo o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo review. Esse capítulo foi curto, mas tivemos algumas informações importantes e também presenciamos o processo de evolução da Asa. Ela estava um pé no saco nos últimos capítulos, mas nesse ela começou a se redimir. Com a fome e o cansaço que ela está sentindo, a Asa começou a demonstrar vulnerabilidade, que era algo que ela não demonstrava. Antes, ela estava agindo de forma arrogante, se achando superior, principalmente com relação ao Denji. E eu até tinha comentado isso com alguém no último review, né? Pra mim, a Asa estava agindo daquela forma por hora, mas com o tempo ela iria mudar porque isso é parte do processo de evolução da personagem que o Fujimoto está construindo. E em contraposição aos capítulos anteriores, nós vimos que agora a Asa começou a baixar a guarda. Ela passou a ser sincera consigo mesma e com o Denji. Aquela atitude de antes só servia para afastar ainda mais o Denji.
Mas agora que ela mudou sua atitude, isso serviu para aproximar o Denji. Tanto é que agora eles estão conseguindo conversar sem um xingar o outro. E até eles estão juntos com a bunda molhada, sentados no aquário. E como eu já tinha comentado com vocês antes, essa experiência no aquário pode realmente aproximar a Asa e o Denji, sendo que os dois são meio excluídos e já passaram por vários traumas. Então, eles têm tudo para se tornarem amigos e com o tempo isso pode até evoluir para um relacionamento amoroso. Mudando um pouco de assunto, eu acho que já deu para perceber que o Yoshida é um personagem que sabe muito mais do que ele aparenta. Isso desde a parte 1. Ele sabia até que a máquina controlava os animais para ouvir a conversa das pessoas e para conseguir conversar com Kishibe, em paz, né? Ele usou o poder do demônio polvo para afastar todos os animais. E nesse capítulo, o Yoshida falou duas coisas bem importantes. Ele perguntou expressamente ao Denji se ele poderia devorar o demônio da morte. Ou seja, o Yoshida sabe qual é o verdadeiro poder do Chainsaw Man. Só que essa é uma informação que quase ninguém sabe. No caso, a Makima sabia disso e ela contou toda a verdade ao Kishibe. Então, provavelmente, o Yoshida ficou sabendo disso porque o Kishibe contou a ele. E se o Kishibe contou a ele, isso indica que provavelmente os dois são próximos e devem ter alguma ligação. Eu acredito que eles estão trabalhando juntos nessa organização misteriosa, que pode ser algo novo ou até uma segurança pública 2.0. Mas eu não duvido nada que o Kishibe seja o líder dessa organização. Enfim, eu já comentei isso com vocês, mas de qualquer modo, o Yoshida não é um ser humano comum. Afinal, ele trabalhava como caçador de demônios no setor privado, antes mesmo de entrar na segurança pública, sendo que ele ainda está no ensino médio. Além disso, ele é muito habilidoso no combate corpo a corpo, e como ele ainda é novo, isso pode ser um indicativo de que ele recebeu treinamento desde criança, possivelmente do Kishibe. Mas por que ele treinaria o Yoshida? Isso era algo que eu queria ter falado no último review, mas eu tinha esquecido. Enfim, galera, eu suspeito que o Kishibe seja o pai do Yoshida. Além de todos esses pontos que eu comentei sobre relação de proximidade que eles aparentam ter, sobretudo o fato do Yoshida conhecer o verdadeiro poder do Chainsaw Man e que essa informação deve ter sido contada pelo Kishibe. Enfim, além disso tudo, esses dois são muito parecidos fisicamente. Reparem que o Yoshida é a cara do Kishibe quando era jovem. E como o Kishibe gosta de mulheres, bebida e matar demônios, eu não estaria surpresa se ele realmente tivesse um filho. E pra mim, esse filho é o Yoshida porque a semelhança entre os dois é visível. Se você também pensa assim, comenta aí. Mas enfim, a segunda coisa importante que o Yoshida falou foi a seguinte. 2. Ele falou expressamente sobre o demônio da morte. O que será que ele quis dizer com isso? Olha, pessoalmente, eu acho que ele fez uma piada porque ele tinha falado que estava acreditando que realmente iria morrer dessa vez. Aí ele meio que brincou, né? O Chainsaw Man bem que poderia devorar o demônio da morte, sabe? Eu acho que foi uma piadinha, porque o Yoshida deve saber que não tem como apagar a existência da morte, mesmo se o Chainsaw Man devorá-lo, porque ao que tudo indica, o demônio da morte é um dos cavaleiros do Apocalipse. Só que essa fala do Yoshida indica que ele sabe sobre a existência dos cavaleiros, pois do contrário, ele não iria mencionar o demônio da morte do nada. Então me parece que o Yoshida deve saber que eles estão chegando e que possivelmente eles estão atrás do Chainsaw Man. E a pergunta que fica é, será que o Cavaleiro da Morte já está entre eles? E já que falamos nesse poder especial do Chainsaw Man, eu queria comentar uma coisa com vocês. Eu realmente não acho que o demônio da motosserra é um demônio comum. Porque, gente, o poder de devorar demônios e apagar a sua existência é algo que vai muito além da normalidade. Seguindo a lógica de que Chainsaw Man tem várias referências bíblicas, então podemos ter o Deus, que é o criador de todas as coisas, e em contrapartida temos um demônio que apaga a existência de outros demônios. Então eu me arrisco a dizer que o Chainsaw Man até poderia ter uma espécie de poder divino.
E talvez essa história de demônio da motosserra seja apenas uma fachada. E talvez esse nem seja o nome verdadeiro do Chainsaw Man, mas na verdade ele pode ser um demônio especial, digamos assim, que seria algo semelhante aos Cavaleiros do Apocalipse, que tem as suas próprias peculiaridades. Você acha que o Chainsaw Man é especial? Comenta aí! Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Nos veremos agora no ano que vem, no próximo review de Chainsaw Man. Espero que 2023 seja um ano muito bom para todos nós. Então, desde já, feliz ano novo, galera! Eu vou ficando por aqui. Até breve!